Olá, Oi, Silvia, tudo bem? tudo bom, e senhor? Tudo bem, obrigado. Então tá bom, deixa eu acertar o seu volume aqui para não gritar muito. Ah, Aí. Obrigada por aceitar o convite, fiquei muito feliz. obrigado, Silvia. Sempre bom estar respondendo perguntas, é sempre bom. E que bom que a gente pôde, Fazer palestra é ruim, responder pergunta é bom. e que bom que a gente pôde se ver, né? A gente estava conversando pelo WhatsApp, fica muito impessoal aqui. É verdade, tem toda Ainda razão. bem que a gente tem essa oportunidade. Bom, a gente já tem mais de 100 viewers aqui. Eu acho que para um começo já é o meu recorde. Obrigada aos seguidores do deputado. E o pessoal aqui falando do deputado Príncipe, acho que a gente vai falar um pouquinho disso também. E, bom, eu vou começar então me apresentando e te apresentando, já que a gente tem tantas pessoas novas aqui que acho que não me conhecem. Meu nome é Silvia. Eu sou sócia da consultoria Think Brasil, que é uma consultoria em relações governamentais e diplomacia corporativa. E nós estamos fazendo esse projeto de lives nesse período de pandemia, principalmente para pensar o Brasil do futuro, Brasil pós-pandemia. E aí, os nossos convidados são autoridades e pessoas que podem pensar e ajudar a gente a sair dessa crise. E hoje, meu convidado é o deputado Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O deputado, ele é empresário, é ativista político e acadêmico, é formado em administração de empresas pela FAAP, tem mestrado em ciências políticas pela Stanford University, um MBA no INSEAD na França, cofundador do Movimento Liberal Acorda Brasil, está no seu primeiro mandato como deputado federal, mas eu acho que o que mais assim tem de diferente aqui dos meus convidados é que ele é da família real brasileira, da família real portuguesa, francesa, tudo mais, né, deputado? É. Todas essas. Tem E algumas eu, aí. e eu aqui, na minha pesquisa, eu também descobri que o senhor é descendente de Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil. Então, monarquia e Sim, república aí unidos. exatamente. E aí o deputado também é autor desse livro, porque o Brasil é um país atrasado. O que fazer para entrarmos de vez no século XXI. E eu tô adorando ler o livro, eu super recomendo. Confesso que eu não terminei. Eu tô no capítulo sexto, se eu não me engano. Mas ele já me deu um monte de subsídio para a gente conversar aqui. Então eu vou continuar minha leitura depois. Faço questão de depois pedir um autógrafo. Ótimo, não, com certeza. E convido todos também a lerem, porque vale a pena, é muito didático e mostra bastante as ideias liberais aí. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Não, tudo tá ótimo. Então, vamos lá. A gente tem 1 hora, na verdade, agora a gente tem 53 minutos, porque o Instagram nos derruba. Eu convido os nossos espectadores aqui a mandarem perguntas nessa caixinha de comentários. Não vão lá na de perguntas, que depois eu tenho muita dificuldade de acessar. Vai direto aqui no comentários que a gente vai lendo à medida do possível. E eu vou começar aqui com... Eu tenho um roteirinho preparado, mas a gente vai levando conforme a conversa for levando. Eu queria começar sobre a sua qualificação como liberal. O senhor se qualifica como liberal e se manifesta de forma liberal nos seus livros, nas suas redes, nos seus discursos e também nas suas atitudes, né? No entanto, a gente vê que os liberais hoje que estão na Câmara, eles acabaram desembarcando do governo Bolsonaro, que é bastante conservador, mas o senhor continua apoiando o governo. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, essa questão de ser liberal ou ser conservador, ela eu diria que as definições não estão muito claras, né? Sobretudo quando você coloca num contexto político. E os políticos também têm outra dinâmica. Às vezes não é por uma questão de ser liberal ou não, ou ser conservador ou não. Muitas vezes é por questão de ter rompido politicamente com uma personalidade ou não, que há esses fluxos aí. Agora, eu não defendo o presidente ou o governo do presidente por ele ser ou não liberal. Eu defendo o governo porque estamos num contexto
de transição, saindo do socialismo, social-democracia socialista, que enraizou em absolutamente tudo que nós fazemos, absolutamente tudo é regulamentado. Ele é uma primeira peça de transição. E ele vem desse estamento político, né? Ele tem sempre teve uma perspectiva mais interventora, mais numa linha mais trabalhista, de defesa de algumas classes, sobretudo classes que trabalham para o governo, classes governamentais, funcionalismo público. Ele tinha esse viés até 1 ou 2 anos antes da eleição. Então, não vamos dizer que ele abandonou isso de todo do seu ser, porque ele foi 30 anos deputado, meio que nessa linha. Então, agora, há que ter uma percepção do que é o desafio para o século XXI. E acho que aí, até aqueles que defendiam o Estado mais interventor percebem que há um erro estrutural aqui, que temos que desburocratizar, temos que tirar o Estado de uma série de interferências onde ele se meteu na distribuição, na distribuição de gasolina. Esse é o mais patente. Correios, telecomunicações, tem ainda alguns desafios aí. Desregulamentação de absolutamente todos os setores, né? Temos todos os setores aí controlados por alguma agência reguladora. Então, ele faz parte disso, ou seja, ele vem desse viés que aquilo era bom, que aquilo era positivo, segurança nacional, patrimônio nacional, aquela visão nacionalista socialista, nacional socialista, né? Que é uma visão bem do século XX. Nasceu e morreu no século XX. No Brasil ainda continua, a gente está com esses ecos ainda. Então, não é por causa dele ser ou não liberal que eu apoio o governo. Eu defendo o governo por algumas questões de momento político. Por quê? Temos um problema de enraizamento muito profundo de socialista, de progressista, na máquina pública, nas universidades, na mídia. Ele diria que é um fator de disruptura disso, né? Temos que ter uma incisão muito clara com relação a isso. Ele é anticomunista, eu acho que é um dos poucos que eu vejo anticomunista tanto quanto eu, ou talvez até mais, ou não sei, mas não, eu não quero me colocar abaixo, porque eu sou anticomunista desde os meus 14 anos de idade, talvez, ou talvez um pouco antes, até 13 anos de idade, que eu me lembre que eu comecei a desenvolver meu anticomunismo. Então, eu vejo que ele está nessa mesma linha. Então, a gente não pode abrir mão dessa missão de erradicar essa esquerda destruidora do poder público. Isso tem que acontecer. E a questão da sociedade, aí a sociedade faz seu próprio combate. Mas o poder público hoje, que é onipresente, ele precisa ser reciclado. Precisamos tirar esse pessoal aí que quer o mal do Brasil. Então, isso é uma grande prioridade, que eu vejo o porquê do meu apoio. Segundo, eu acho que eu sinto sinceridade nele. Ele é uma pessoa sincera. Ele quer realmente fazer isso. Ele não fala isso para fazer outra coisa. Ele está alinhado com esse discurso que eu acabei de mencionar, né, do anticomunismo, de limpar, de fazer aqui uma grande restabelecimento do que é o Estado, o que é a política brasileira. Então, ele quer isso aí. Então, eu vejo que tem muita sinceridade ali na postura dele, nos intentos dele. E ele, como pessoa, tem feito coisas honestas. Ele é uma pessoa honesta. Ele pode agora estar num momento de transição, que a gente pode falar sobre o que está acontecendo com ele botando o Centrão para dentro, se isso é bom ou não, né? Então, eu acho que ele é uma pessoa honesta, ele é sincero nos intentos dele e ele é anticomunista. Então, isso eu diria que temos aqui um candidato fazendo o jogo que eu acho que é o jogo ideal para o momento. Tá? Talvez no momento futuro, talvez não seja, mas no momento ele é a pessoa ideal. Com relação... Oi, eu estou falando bastante aqui. Quer concluir? Eu te deixo concluir. Não, pode me interromper, pode fazer bate-papo no meio. Então, vamos lá. A minha próxima pergunta, e eu tenho visto muitas perguntas aqui. Aliás, pessoal, eu normalmente garanto que o nosso convidado responda todas as perguntas, mas hoje tem muitas. Então, vamos ver o que a gente consegue aqui. Vou tentar dar uma compilada.
O senhor fala muito no seu governo sobre a necessidade da separação de Estado e de governo. Para quem trabalha nessa área, tem isso muito claro. Eu acho que talvez para o público em geral não tenha. Mas também o senhor fala muito sobre a questão de se ter um líder de Estado diferente de um líder de governo, um representante de Estado diferente de um representante de governo. E a gente começa a entender na narrativa de que o modelo ideal, me corrija se eu estiver errada, poderia ser um modelo monarquista até, onde você tem a família real e você tem todo o parlamento liderando ali o governo. No entanto, o senhor fala no livro também que o melhor modelo de Estado hoje são os Estados Unidos, que na verdade não tem essa figura do primeiro-ministro nem do monarca. E aí aqui nas perguntas tem justamente isso, além de uma grande torcida para a volta da monarquia, tem uma torcida para que o senhor seja o primeiro-ministro, e estão falando que o Brasil funcionaria muito bem num sistema presidencialista com primeiro-ministro. Eu acho que tem uma confusão aí, mas seria um primeiro-ministro mais o parlamento. Qual a sua opinião? Olha, bom, os Estados Unidos dá certo porque, tradicionalmente, o presidente dos Estados Unidos, ele não governa os Estados Unidos. Ele não é o governador dos Estados Unidos. O governador dos Estados Unidos são 50 governadores. Esses são os governadores dos Estados Unidos. Não é o presidente dos Estados Unidos que governa o país. Então, e aí o que ele faz? O que é a competência do poder da União dos Estados Unidos? É uma competência muito limitada. A União dos Estados Unidos não pode fazer o que o presidente aqui do Brasil faz. Uhum. Essa que é a verdade. A União hoje do Brasil tem interferência em absolutamente tudo, em lei trabalhista, em código civil, código penal, tributação, tudo, educação, como é que deve ser a educação, como é que deve ser a lei de trânsito, como é que deve ser. Então, tudo é na União. Uhum. E os governadores, o que eles fazem de fato, além de agora fazerem esquemas de corrupção com a pandemia? O que eles fazem? Na verdade, eles estão nem definido ainda a competência do governador. Na Constituição nossa, uhum, é uma esquizofrenia. Não tem, o governador não tem muito um propósito ali, tá? É o que a cidade não consegue fazer e o que a União não está fazendo. Então fica ali uma ambiguidade. E como está tudo na União e cria-se uma relação direta com as cidades, fazendo uma parte aqui. Este modelo que nós temos hoje é muito similar ao da União Soviética, tá? Em que você tem um poder central muito forte que define tudo e quem executa é o soviete, é o munícipe, é o municipal. Você não tem efetivamente um governo ali do meio, que é um governo provinciano, um governo de estado, muito bem definido. Então, nós já temos uma modelagem quase que soviética aqui de contexto, né, em que os estados estão ali esquizofrênicos. Enfim, então, porque isso é uma das razões que os Estados Unidos funciona. Então, o Brasil tende a fazer isso, a se destituir de poder da União e transferir para os estados, se o presidente quiser manter o presidencialismo, e que se o presidencialismo brasileiro vá funcionar no futuro, ele tem que erradicar muita coisa que é de competência da União e transferir para os estados. Muita coisa, ficar só com a diplomacia, ficar só com as Forças Armadas, ficar só com a Justiça e as forças de segurança. E acabou. Não entrar em questão de previdência, não entrar em questão de saúde, não entrar em questão de absolutamente nada a ver com leis trabalhistas, qualquer plano assistencialista, nenhum que seja feito pela União. É isso que vai fazer o presidencialismo dar certo. Eu não confio que isso vai chegar a esse ponto. Eu não confio que a gente chegue a essa descentralização total. Muito porque nós, como brasileiros, até nem cobramos dos nossos representantes locais. Veja como você e eu e boa parte da população brasileira, ela está vinculada à novela de Brasília. E pouco vinculada às novelas locais aqui, do seu subprefeito, do seu vereador,
do seu governador. É muito... Então, a verdade é que temos que descentralizar, mas começa também pela cabeça do brasileiro, começar a cobrar localmente isso. Então, eu acho que a gente ainda vai continuar com o centralismo ainda acentuado, essa tem sido a nossa tradição, temos que reduzir isso o máximo possível, mas acho que ainda vamos manter esse centralismo em algumas coisas. E a melhor maneira, se você não vai ter essa separação de União versus municípios, estados, você precisa fragmentar mais na União, então. Você precisa criar mais poderes na União. Então, não é só um presidente, porque você já tem concentração na União. Aí, depois você chega lá na União, você concentra mais poder no presidente. Aí você fica uma pessoa no comando de todo o Brasil. Então, neste contexto, é o que gera instabilidade para todos os países presidencialistas que não seguiram o modelo norte-americano. E eu diria que são todos os países presidencialistas. Só o modelo norte-americano, só os Estados Unidos é que segue o próprio modelo. O México, a Argentina até que se iniciou como modelo norte-americano, mas depois de Perón virou o modelo brasileiro. Então, está deteriorando desde então. A mesma coisa em todos os outros países da América Latina. Agora, recentemente, você teve a Turquia, que era um modelo parlamentarista, e virou um modelo presidencialista igual ao Brasil. Já podemos prever o que está por vir aí. A própria Alemanha nazista. O que aconteceu naquele momento? Você teve um modelo semipresidencialista, que tinha uma divisão entre o poder executivo e o chefe de Estado ali, mais tênue do que um parlamentarismo de verdade. E o Hitler resolveu acabar com o chefe de Estado e incorporou as duas funções. Virou um presidente, tal qual o modelo. Então, que fim levou isso? Então, você veja que toda vez que você concentra muito poder, como é o modelo presidencialista, você só gera instabilidade. Você só se abre a grandes intervenções de Estado, a instabilidades, a você ter que ter rupturas muito mais profundas. Isso não é bom para a sociedade. Se você quiser gerar riqueza, se você quiser gerar estabilidade de tudo, né? Estabilidade política, que permite uma série de outras coisas, o modelo presidencialista é o pior modelo. E na minha análise, no meu livro, você vai chegar lá, acho que é capítulo 12. Você vai ver não estou lá, não. Eu estou no capítulo... Você vai chegar lá. Deixa eu ver. Acho que é o capítulo eu estou 12. adorando, viu? É que eu tenho um filho pequeno que não me deixa devorar do jeito... Eu estou no capítulo 8. Então, acho que você vai chegar. Aqui tem uma tabela de todos os países. Presidencialismo é coisa de país pobre. Você quer ficar rico? Tem que ser parlamentarista. Não tem jeito. Todos os países ricos são parlamentaristas. Todos os países pobres são presidencialistas. Então, isso é fato. Não é ideologia. Tem ali os dados, está tudo bem comprovado. Então, é por isso que eu acho que... A gente pode concluir que isso é uma vitória da esquerda no mundo todo? Absolutamente. Não só o presidencialismo, porque quem defendeu o presidencialismo na época do plebiscito 93 foi a extrema esquerda. Extrema esquerda e o próprio PMDB, né? Então, o PMDB, porque também tinha muito comunista dentro do PMDB naquela época, e todo o movimento PCdoB, PT, que foi formado um pouquinho antes, todos defenderam presidencialismo. Não, tem que ter por causa dessa narrativa ou dessa missão dos marxistas de eleger o ditador do proletariado. Imagina um ditador do proletariado no modelo parlamentarista. É impossível. Então, é isso que eles não permitem. Agora, o que temos que tomar cuidado é que tem muito sistema parlamentarista que é social-democrata. Isso também tem que tomar cuidado, tá? Porque muitos dos sociais-democratas, o PSDB, talvez alguns do DEM, mas o PSDB, esse é um grande proponente do parlamentarismo. Eu acho que é o sentido certo, apoio nessa questão. Mas temos que olhar os detalhes aí, porque muitos dos sociais-democratas são parlamentaristas também. Então, temos que olhar essa nuance. Agora, presidencialismo, precisamos tirar precisamos tirar essa opção da mesa. Já deu o que tinha que dar. Mais de 100 anos aí de instabilidade. Tem uma pergunta aqui que está se repetindo muitas vezes, eu nem faria ela, mas eu acho que a gente não vai conseguir fugir dela. Tem muita gente perguntando aqui se existe um plano para o retorno da monarquia. E muita gente também dizendo que torce aqui por uma união do Dom Rafael com o Dom Luiz Felipe.
Interessante. Bom, ele é meu primo, então eu não vejo. Eu Já conheço o estamos Rafa. unidos. Eu fui esquiar com o Rafa uma vez. Ah, sim. Então, ele é meu primo e gosto muito deles. A gente está sempre em um grupo de comunicação aqui. A gente não se comunica com frequência, mas quando se comunica é com muita amizade, com Uhum. irmandade. Os pais são muito próximos, então não tem divisão nenhuma. Com relação a plano de monarquia, olha, a priori, a gente precisa mexer no modelo a infraestrutura do Estado precisa ser reformado, voto distrital, recall de mandato, representatividade, ter um sistema parlamentarista com voto distrital e todos esses mecanismos para você poder remover os teus representantes com mais facilidade, ou seja, alguns mecanismos de democracia direta, sim, de uma maneira limitada, mas é bom, vai ser bom para o nosso sistema, vai incorporar a população mais no jogo político, vai dar mais poder para a população, deixar aqui bem claro, mais transparência. Então, essa visão de, diria que médio prazo, né? Transformar aqui o sistema em um sistema parlamentarista. Num segundo momento, você está vendo essa separação entre chefe de Estado, um cargo de chefe de Estado, ainda no modelo republicano, pode ser ali um cargo eleito para ser chefe de Estado, e você ter uma separação para primeiro-ministro, se por acaso alguém da família quiser se eleger ou tiver uma popularidade alta ou bastante para se tornar o chefe de Estado e depois subsequente fazer um referendo de tornar aquilo um cargo hereditário, ou voltar a ser algo que haja talvez um conselho de Estado ali gerenciando essa dinâmica, fazendo alguns freios, isso é um momento futuro, um momento sequente. Então, e cabe à população realmente querer a monarquia. Então, não adianta eu falar, vamos fazer aqui um arranjo lá entre os deputados e tal. Isso tem que passar a referendo popular, não tem a mínima dúvida. Sempre foi assim. Então, essa dinâmica tem que vir da população, né? E eu até sou contra fazer isso agora, nesse atual contexto, por quê? Uhum. O que está acontecendo hoje no Brasil, na minha opinião, eu acho até que o movimento monarquista atualmente está até mais forte do que esteve nos anos 90. E o que acontece? Eles ficam pedindo assim, pô, vamos ter um plebiscito. Eu não acho que é o momento agora de ter plebiscito. Eu acho que pode ter no futuro. Ou continuando isso, porque o movimento não é organizado, é espontâneo. E para você ter isso se tornar mainstream, né, para você ter a mídia, a mídia eu posso esquecer, no atual contexto a gente não vai nunca contar com a mídia, mas, mas você tem que ter organização nisso efetiva para que a gente sinta que na sociedade existe esse apelo bem mais amplo. Então, no atual momento, eu acho que é maior do que existia nos anos 90, acho que está mais organizado, tem mais capilaridade. Agora, está no momento certo? Eu acho que talvez daqui a pouco. Então, mas Eu acho agora que não. é um momento que o brasileiro está pensando mais em política, né? Está olhando um pouco mais para o que acontece lá. Deixa eu fazer uma interrupção. Tem muita gente pedindo de novo o nome do livro. Talvez para vocês apareça espelhado aí, mas é porque o Brasil é um país atrasado. No perfil do deputado tem os detalhes lá, mas em qualquer livraria eu consegui o meu bem rapidinho aqui. E é muito gostoso de ler mesmo. Muito gostoso de ler. Eu recomendo. E estão pedindo também indicação de outros livros. Acho que a gente vai perder muito tempo com isso. Tem muito, Eu vou dizer sincero, porque eu não sou como o Olavo de Carvalho. Eu encontrei com ele uma vez, alguns anos atrás, lá em Washington. Eu fiquei impressionado com o Olavo, porque como pessoa, ele é uma pessoa excelente como pessoa, né? Muito melhor do que você vê no YouTube ou na mídia. Mas eu me lembro que ele fazia referências de parágrafos, de livros, de páginas, de capítulos, e tinha uma biblioteca vastíssima, e ele sabia de fazer... Você tinha uma memória muito boa para esse tipo de poder dar, assim, que livros você lê, e olha, busque tal autor, tal obra, tal autor.
Infelizmente, eu não tenho esse tipo de memória. Eu também não. Eu vou lendo, eu vou absorvendo, aí eu já acho que aquilo que eu sei vira conhecimento comum, e depois que eu faço uma redução, faço um comentário baseado em tudo isso, depois eu tenho que voltar atrás. Puxa, onde que eu li? Quando que eu pesquisei aquilo? Então, eu sou um pouquinho menos biblioteca humana do que muitos autores aí. Bom, mas por hora é o seu livro que a gente está recomendando aqui, né? Tá bom. E vamos entrar num outro assunto que também tem bastante pergunta aqui. No seu livro, o senhor fala da importância da independência dos três poderes. E aqui a gente também falou um pouco dos três poderes, dos três poderes e da possibilidade, inclusive, de outros poderes. A gente precisa lembrar que na monarquia tinha até um quarto poder, que era o poder moderador, né? E o que a gente tem visto aqui, tem muitas perguntas dizendo, olha, quem está governando hoje é o STF, fecha o STF, todo mundo perguntando aqui o que o senhor acha do STF, e reclamando da intervenção do STF no governo do presidente Bolsonaro. O senhor não acha que essa intervenção, e aí eu acho que cada um tem a sua opinião, seria inclusive uma manifestação de independência? Quer dizer, olha, somos poderes diferentes, eu tenho o poder de te fiscalizar e eu estou de olho? No atual momento, na atual conjuntura, eu não acho que esse é o caso. Acho que está sendo algo que chama-se, o inglês, o norte-americano chama de overreach, né? Que é você está sobreestendendo o seu poder. Então, o STF está se sobreestendendo na sua missão. A missão do STF deveria ser uma corte constitucional. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo todo tipo de freio, judicializando e aceitando a judicialização. Isso que é o pior, porque a oposição vai sempre judicializar tudo que o governo quer fazer. Uhum. Cabe ao STF acatar. Então, eles acataram judicializações feitas pela oposição. Isso, na minha opinião, é uma interferência, é uma sobreextensão da missão do STF. O STF não é para fazer isso, não é para ficar fazendo. E esse aqui é o juízo de bom senso que não existe no modelo atual. Quem é que faz o bom senso? Por exemplo, há pouco tempo atrás, o STF libertou presos, presidiários, diante de uma população totalmente desarmada. Quem é que faz o juízo disso? Eles podem até olhar do lado legal, mas de acordo com aquela lei, ou de acordo com aquela lei, de acordo com aquela lei, eu tenho que soltar. Tá, mas faça um bom juízo isso. Onde é que está a gestão do bom senso? Então, você veja como essa parte, como o STF se usa da lei, da interpretação das leis e de seu poder para poder interferir nos outros poderes. Também interferiu no legislativo também, algumas vezes, legislando, criando leis, mudando a Constituição, mudando processos que estão definidos em Constituição. Então, ele teve... na minha opinião, se tivéssemos o quarto poder, como até com alguns artigos que existiam na Constituição de 1824, esse STF já não estava mais aí. Zero, porque o poder moderador, ele, de fato, ele poderia remover juízes se houvessem reclamações, mediante queixa. Está bem estipulado lá no Poder Moderador, Constituição de 1824. Quem não leu, dá uma lida. Na Constituição de 1824, Poder Moderador, tudo que o imperador podia fazer. Era tudo meio passivo. Passivamente, ele podia fazer esses resgates. E contra abusos. E mediante uma reclamação. Então, haveria ali uma cariação, não é uma coisa totalmente arbitrária também, ditatorial. Tinha um processo legal para ser seguido para poder remover juiz pela mão do poder moderador. Então, isso já teria resolvido esse problema. Então, hoje você tem um STF que, na minha opinião, de juízes tem muito poucos, a maioria ali é advogado partidário, eles não têm seguido um rito que valorize a eles mesmos como juízes, eles se colocam mais como advogado de facção, né? Eu acho que tem acontecido muito isso, né? Qual é o que vai defender o PSDB, quem que vai defender o PT, quem que vai ser o cara que vai fazer contra o Bolsonaro agora, quem que vai interferir no legislativo, tudo jogadinha entre os 11 ali,
E são microfacções ali sendo... a minha percepção, né, olhando de fora aqui como cidadão e como deputado, são facções sendo representadas dentro do STF, e como Corte Constitucional, eu até agora, desde 2014 até agora, eu não vi a Corte Constitucional, como eles colocam, nós somos a Corte Suprema de Constitucionalidade, não vi isso ainda. Então, de fato, temos um problema aí. Então, com relação a como resolver isso na Constituição atual, não tem muito o que fazer. Você tem que fazer o impeachment de alguns ministros do STF. Está pautado, mas quem é que faz isso? É o Senado. Aí o Senado tem senadores que são corruptos também e que estão ali na mão dos juízes que por si próprios estão lá porque estão lá para defender corrupto também. Então fica aquela simbiose, trava o modelo, trava uma saída que o próprio modelo tem, só que é a única saída, né? A única saída legal é o Senado fazendo impeachment de ministros. Só que como o Senado tem problema de corrupção e os juízes foram colocados lá por corruptos, travou o sistema. Tá bom, então como é que você faz ali uma saída disso? Vamos lembrar que alguns juízes vão ficar aí 25 anos. Né? Esse Moraes tem minha idade, tem 52, eu tenho 51, vai ficar aí até os seus 75 anos e já estou cometendo abusos agora. E aí, como é que fica para frente? Qual a chance dele cometer mais abuso no futuro? É 100% de chance que ele cometa mais abuso no futuro. Então, isso é um dos ministros, fora os outros. Então, você tem um problema de organização de Estado em que você tem menos válvulas de escape. E é isso que a gente precisa criar no modelo futuro. Tem que ter mais válvulas de escape para que o próprio STF sobreviva como instituição. Que o legislativo também sobreviva como instituição. Você, como brasileiro, se sinta representado pelo parlamento. Você, como brasileiro, se sinta protegido pelo STF. Você, como brasileiro, se sinta que o seu executivo é capaz de executar. Então, você não está tendo essa segurança jurídica porque o modelo é falho. E esses válvulas de escape que existem nos modelos mais desenvolvidos, nós não temos no Brasil e eles nem querem implementar. Eles não querem um quarto poder de chefe de Estado com poder ali de interferência, não querem fazer recall de mandato, que poderia, por baixo-assinado, a população mesmo remover, até mesmo fazer referendo de alguns cargos nomeativos. Ou seja, lá eles já estão não só no recall de mandato de quem tem mandato. E quem não tem mandato? Quem foi nomeado? Quem faz parte da burocracia? Lá eles têm outros salvaguardas. Você pode fazer baixo-assinado e fazer um referendo. Olha, vamos tirar fulano. O cara foi nomeado para um cargo da burocracia, para uma estatal, está sendo incompetente. Faça-se uma eleição de retenção, como eles chamam, né? Retention election. Ou seja, nomeei tal fulano, né? Nomeei tal ministro do STF. Passa-se um ano ou dois, se tem queixas, faz um referendo da nomeação. E aí, dizendo não, ele sai, escolhe-se um outro, mas não a população. Então, não é uma eleição per se. Então, tem vários mecanismos aí que veriam para salvar o atual modelo. Só que nem isso eles querem. E aí você vê como é que o sistema está travado em um arranjo contra a sociedade brasileira. Isso está bem claro, está bem nítido isso. Então, isso que me preocupa. Eu gostaria de até propor reformas. Se os atuais ministros queiram reformar, queiram interferir, então interfere para fazer reformas no atual modelo. Façam algo propositivo, mudem o sistema eleitoral, interfiram no sistema partidário, criem uma amplitude bem vasta da sociedade já está pedindo mudanças no sistema político. Por que não faz isso? Então, voltando aqui, o que precisamos fazer para entrar no século XXI? Primeiro, temos um problema, as reformas. Se a gente não está agora, neste mandato de presidente, Jair Bolsonaro e os deputados que estão lá eleitos, não estarem com uma missão de fazer reformas, estamos perdendo tempo. Nada vai nos colocar no século XXI de uma maneira perene se nós não reformarmos o Estado brasileiro, né, em todos os seus conceitos. Não só
limitar o poder de intervenção do Estado na economia, de criar novos impostos, criar mais burocracia, mais agências reguladoras. Temos que parar com isso. Isso é uma questão de reforma econômica. Depois temos reformas políticas importantes, que eu aqui já enumerei algumas. No sistema eleitoral, sair do sistema proporcional, que é o que me elegeu, e para o sistema distrital, muito melhor. Recall de mandato, transparência para... Eu tenho até projeto em todos esses frontes. Transparência... Deixa eu te interromper aqui para a gente falar especificamente em duas reformas. Que o senhor fala, até onde eu cheguei aqui, está bem descrito no livro. A primeira é a reforma trabalhista. No livro o senhor fala que a justiça trabalhista é absolutamente desnecessária e que só existem dois temas lá que deveriam ser tratados pelo Estado, que são o trabalho escravo e a exploração infantil, e que ainda esses dois temas deveriam ser tratados na questão de direitos individuais e não no trabalhista. A gente acompanhando a reforma que acabou de acontecer em 2018, a gente vê que o Estado deixou de intervir em vários pontos. Falta muito? E aí a minha pergunta é: o que é possível fazer e o que o senhor já está fazendo para isso? Bom, falta uma enormidade. Temos uma... Aliás, eu submeti vários projetos para a Câmara. Teve um que foi rejeitado. Qual foi esse projeto? Foi o que... E era, na minha interpretação, era um projeto totalmente constitucional. Mas foi rejeitado pela mesa, né? Pelo Rodrigo Maia e a mesa. Qual foi esse projeto? Foi o projeto de você transformar a CLT em algo estadual, em competência estadual. E dizer o seguinte: olha, a CLT não compete mais à União definir lei trabalhista. Compete aos estados definirem o que é melhor para eles. Porque a dinâmica de trabalho em cada estado é diferente. Não só a dinâmica social é diferente, mas a dinâmica setorial. Temos setores da indústria, da agricultura, portuária, de serviços, de tecnologia, de tudo que você possa imaginar, indústria bélica, tudo que você possa imaginar, tem uma distribuição totalmente assimétrica em todos os 27 estados. No entanto, nós temos uma CLT que é de comando da União. Isso deveria ser descentralizado imediatamente. Transforma-se aí uma CLT para cada estado, defina a sua CLT. Se é que alguns estados podem até optar por não ter a CLT. Isso não pode gerar uma guerra entre os estados e positiva ou não? Guerra não, competição, né? Guerra trabalhista, guerra fiscal, isso são termos que a esquerda usa para a gente falar: não, temos que evitar isso, hein? Temos que evitar. Não, ao contrário, é competição. A esquerda não gosta de competição. A esquerda não gosta que tenha mérito, que ganhe, quem chega na frente ganhe. A esquerda não gosta disso. Quer fazer tudo uniforme, tudo homogêneo, planejamento central, uma visão central, uniforme, homogênea. Isso é utopia. Então, vamos sair de parar de usar a semântica que eles gostam de usar. Vou usar a semântica que é a semântica certa de um modelo de Estado que ofere um modelo de Estado completamente diferente, que é um modelo descentralizado, que é para isso que a gente precisa ir. Então, os Estados precisam ter mais autonomia para definirem as suas próprias leis trabalhistas. O seu nível de salário mínimo, isso já definem por algumas salvaguardas ali. Mas temos que ter regras específicas de cada estado, ou até mesmo não ter regras. Alguns estados, para se viabilizarem, estados onde não tem nada, imagina, não tem indústria, não tem comércio, tem só funcionalismo público, como é que você vai atrair investimento? Como é que você vai atrair trabalhador, investimento, trabalhador? Você não vai atrair nada se você tem regulamentações trabalhistas tão onerosas quanto em São Paulo. Essa aqui é a realidade. Só São Paulo vai sobreviver e nem todo São Paulo, em só algumas cidades de São Paulo vai sobreviver com uma carga regulamentar que é imposta de uma maneira utópica pela União. Então, temos que ter uma sensibilidade de que há diversidade no Brasil, reconhecer que isso não é mutável
de uma maneira... É mutável, sim, mas não pelo Estado, ela muda naturalmente pela própria sociedade, pela própria economia, e, no pior dos casos, vale talvez uma regulamentação local e não uma regulamentação da União. Então, eu sou a favor de acabar com a CLT para o nível de União, sim. Revogar completamente a CLT da competência da União e transferir para os estados. E é isso que esse projeto fazia. Esse projeto transferia... E foi dito que não, porque estão defendendo os juízes trabalhistas, que são todos centralizados. Então, não querem perder o seu lobby é muito forte também, né, para se proteger. Então, a sociedade precisa ter um pouco mais de clareza com relação a isso também. A outra reforma que eu queria falar é sobre a tributária. Semana passada eu tive aqui com o deputado estadual Requião Filho, que se qualifica como sendo de esquerda, e ele também falou muito da necessidade de uma reforma tributária. Então eu concluo que esquerda e direita, e provavelmente centrão, querem a reforma tributária. Por que ela não acontece? Ela não acontece porque temos uma entidade, ou não posso falar uma entidade, não tem nenhum grupo específico que é contrário a fazer a reforma. Eu acho que há vários grupos com visões diferentes de fazer a reforma. É isso que está segurando um pouco o processo. Muitos grupos, centrão e também a esquerda, são favoráveis a uma reforma tributária até mais na linha da qual eu defendo. Eu defendo uma reforma tributária em que você descentralize e você permita os estados e municípios tributarem por conta própria. A autonomia de estados e municípios. Eles que definam como é que eles vão tributar. E o que eles vão tributar, em que alíquotas, etc. Isso é definição local. E há um grupo que quer centralizar isso mais ainda, quer criar um politburo central, um comitê central que vai definir os tributos em todo o Brasil, para que não haja essa guerra tributária, entre aspas, né? Que eu julgo que seja competição, temos que ter competição tributária, sim. Então, eu estou nessa vertente de descentralização e de dar mais autonomia aos estados e municípios. Então, até alguns deputados de esquerda e de centrão são favoráveis a isso. São municipalistas, olham ali o seu estado como sendo dele, sendo de influência dele, e vê como eles poderiam mais bem gerir o seu estado se tivessem mais liberdade. O atual modelo da Constituição Federal, ele não permite que um estado, por exemplo, tenha imposto de renda estadual. Então, o estado, como está definido na Constituição, está muito travado. A União faz o imposto de renda, o estado tributa o consumo e o município tributa a propriedade. Então, isso está estancado. Não dá para se mudar isso. Como é que é nos Estados Unidos? Todas as entidades federativas tributam naquilo que eles quiserem. Então, a federação tributa o imposto de renda, majoritariamente, mas tem alguns impostos territoriais, tem alguns impostos também de consumo. E no nível estadual, tem imposto de renda estadual e não tem nenhum imposto de consumo. A maioria tem algum imposto de consumo. Desculpa, a maioria tem algum imposto de consumo, mas tem também imposto de renda. Então, quando você tem essa dinâmica, você pode reduzir o teu imposto de consumo, que é o ICMS, e você aumentar o seu imposto de renda e transferir para imposto de renda estadual. Se você não tem essa possibilidade, tudo que é do Estado depende do imposto de consumo. É aí onde os deputados de esquerda têm um alinhamento com a proposta que eu estou representando, que é a minha proposta, que ainda não está na Comissão de Justiça, mas não está no nível de tramitação que as outras estão, né? Mas essa que é a ideia. Quando você tributa o consumo, você prejudica o trabalhador, você prejudica o consumidor, seja ele quem for. E os mais pobres acabam pagando mais do que aqueles que são mais abastados. Então, imposto sobre consumo é ruim. E o que acontece? Os estados não podem tributar na renda, então eles ficam sem essa possibilidade de reduzir o imposto sobre consumo. É isso que a gente quer dar, não só para os estados, mas para os municípios, para eles baixarem os impostos que incidem sobre consumo. E acabar com a cascata. Né? Aí tem dois modelos para acabar com a cascata. Tem o modelo que eu estou propondo, que é o modelo de você, por decreto mesmo, você falar,
qualquer pessoa jurídica, não existe mais imposto entre pessoas jurídicas. Né? Você só tributa na ponta, só tributa no local de consumo, né? No destino final. E você não tributa absolutamente nenhuma pessoa jurídica, seja ela de serviço, seja ela indústria, seja ela agricultura, seja ela recurso mineral, natural, etc. Você não tributa pessoa jurídica, ou seja, empresas não têm ônus tributário nenhum a não ser imposto de renda. Por quê? Porque aí você transfere todos esses benefícios, toda essa redução tributária, essa carga tributária que incide, que cria cascata, você elimina do canal. E você consegue com que as empresas ofereçam, de fato, o produto mais barato possível para o consumidor. É essa estrutura que é essencial. Aí tem Uma pergunta modelo interessante aqui, o pessoal perguntando se essa federalização dessas estruturas não pode gerar movimentos separatistas. Olha, não vai gerar movimentos separatistas, porque, bom, tem uma limitação constitucional, né? A União, ela é indivisível. Então, é uma ruptura constitucional muito grande. Segundo, para quê? Para quê? Se você já tem autonomia estadual e dentro do município, para que você vai querer se fragmentar da União? Por quê? A União, por que existe a União? A União é para fazer aquilo que o Estado não consegue fazer sozinho. Isso é por definição ideológica, como ideia, certo? Essa é a missão da União. É fazer o que o Estado individualmente não consegue fazer. O Estado individualmente consegue fazer a defensoria das fronteiras com o exército, consegue ter um exército próprio? Muito difícil, muito pequeno, limitado, vai custar dinheiro, muito mais caro se você quiser replicar isso no nível estadual. A União, o Estado-membro, vai querer fazer diplomacia individualmente com os outros países do mundo, etc. Muito pelo contrário, através da União é muito mais capacitado através de todo o Itamaraty, toda a rede de acordos que estão feitos com a União e não com o Estado. Então, para que se segmentar? É isso que é a grande pergunta aqui. É claro que a União precisa sempre se valorizar perante os estados. Ela precisa definir não só os estados, mas também ao contribuinte e dizer por que existe um poder de união, certo? Então, se a União está fazendo bem o seu trabalho, para que os estados e municípios vão querer se separar? É essa que a gente tem que mudar um pouquinho essa perspectiva. Todos esses serviços são públicos, a gente paga por isso. Então, temos tanto o município, o prefeito tem que se justificar. Por que ele é prefeito? Por que ele existe como prefeito? Porque ele tem que entregar um bom serviço. E se ele não está entregando um bom serviço, se ele não está ele não tem por que existir. Isso temos que falar de prefeituras menores também, se precisa realmente ter prefeituras menores. Então, essa que é a dinâmica que a gente ainda não criou no Brasil, aquela de entender quais são reais competências. No atual modelo, ele distorce tudo isso. Então, a União faz tudo, a União faz previdência, a União que faz toda essa que a gente listou no passado. Artigo 22 da Constituição. Já que a gente está falando em Constituição e a gente tem 8 minutos... Pouco. Passa muito rápido, né? E eu vou pedir desculpas, eu não consigo ler as perguntas, eu estou pedindo para um pessoal aqui me auxiliar para anotar, de repente eu divido com o senhor, deputado, as perguntas mais para frente, pode ser um bom direcionador aí para gravar outras lives ou para o senhor gravar vídeos no seu canal aí, responder todo mundo. Constituição. O senhor menciona que a Constituição de 88 é extremamente intervencionista. E também, até aqui onde eu cheguei no seu livro, eu consigo concluir que o senhor diz que a Constituição mais liberal que tivemos foi a da monarquia e a Constituição mais intervencionista comunista foi a do governo militar, o que é bastante surpreendente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e também perguntar aqui, porque tem várias perguntas, se não era hora da gente ter uma nova Constituinte. Bem, respondendo a última pergunta primeiro, não é hora de ter uma constituinte, acho que a gente precisa ainda amadurecer essa discussão, está muito mais madura do que jamais esteve, talvez, desde que eu me tornei um ativista, de fazer uma nova constituição e ter isso. Eu me incumbi dessa missão, eu espero apresentar algo
a todo o Brasil. Espero ainda apresentar algo ainda dentro do meu mandato, não esse ano, mas então eu estou com essa missão. Agora, vamos entender que as constituições, desde 1934, primeira Constituição social-democrata, ela violou toda uma base, uma estrutura que existia, que era a Constituição de 1824, e a primeira Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, também tinha uma série de vieses liberais aí importantes, de não intervenção, uma série de coisas. A de 34 mudou tudo. Então, ela passou a permitir que todo poder eleito, ou até mesmo poder burocrático, pudesse definir tudo, pudesse interferir em tudo, pudesse normalizar tudo, e não deixar nada desregulamentado. Então, até você veja, a esquerda adora falar assim, é um efeito civilizatório ter regras para tal coisa ou tal coisa, ter regra para gorjeta, ter regra para como você vai se conduzir em tal lugar, ter regra para usar... Então, eles olham a regra, a lei, como sendo um efeito civilizatório. Do ponto de vista liberal, conservador, quanto mais regra, significa que a sociedade faliu. Quanto mais regra você coloca em papel, o que você já conduz naturalmente, é um sinal de falência da sociedade. Então, o maior volume de leis e de emendas constitucionais é porque a sociedade não está funcionando. E isso não é uma boa premissa, porque, na minha opinião, a sociedade brasileira está funcionando sim, ela é saudável, está ressurgindo e está dizendo, não precisamos dessas regras, não precisamos desses burocratas, não precisamos desses auxílios todos que existem na mão de burocratas e políticos oportunistas, sobretudo aqueles que vêm da esquerda que querem perpetuar isso para sempre, até amplificar. Veja como um grupo aí de deputados, novos deputados, jovens e todos, propondo a constitucionalização do Bolsa Família, botar o Bolsa Família como sendo algo constitucional para sempre. Ou seja, todo plano assistencialista ele tem que ser temporário. Ele tem que olhar objetivos claros, tem que ter métricas, tem que ter cobrança local para ser bem implementado e para valer alguma coisa e para ter efetividade. Como é que eles querem fazer? Querem criar um plano assistencial para sempre. Mas qual é o objetivo? Não importa o objetivo. Importa que tenha e a competência do Estado fazer e que o Estado é melhor do que qualquer ação da sociedade, seja ela livremente ou através de uma empresa, ou através de algum grupo não governamental. Então, essa visão, a gente precisa romper com ela. Ela foi criada nos anos 30, com Vargas, foi amadurecimento, aí com a eleição de FHC, depois Lula e Dilma, entramos aí num ciclo de pegar uma Constituição social-democrata e transformá-la em uma Constituição socialista, em realmente petrificar ainda mais o que já era ruim. Então, a nossa missão aqui é olhar essas primeiras premissas e sair da social-democracia como um todo para erradicar para sempre o socialismo do Brasil. Então, precisamos de uma nova Constituição para isso. Bacana. Deputado, nós temos 3 minutos. Eu tenho perguntas aqui que vão desde Sarah Winter, a maçonaria, a monarquia, tudo que a gente daria para fazer umas 5 lives. Eu vou tentar salvar essas perguntas aqui, eu nem sei como, mas eu vou tentar. Tem bastante gente me perguntando se a live fica salva. Sim, ela fica, ela vai direto para o meu IGTV e depois eu vou subir para o link, para o canal do YouTube da Think Brasil. É só procurar lá no YouTube Think Brasil. Vão estar essa live a partir do fim do dia, mais ou menos, e todas as outras lives que a gente já fez. Tá muito bacana, vale a pena conferir. Deputado, eu vou deixar 2 minutos aqui para o senhor. Eu só quero que o senhor conclua respondendo uma pergunta que também tem bastante aqui. Se o senhor vai concorrer a prefeito, governador, presidente, primeiro-ministro, quais são os planos, inclusive? Eu não tenho nenhuma ambição eleitoral, vou deixar bem claro aqui para todos, tá? Eu digo que qualquer coisa eleitoral que eu vá fazer ou deixar de fazer vai ser se eu perceber que eu ainda tenho alguma coisa a contribuir e se outras pessoas também percebem isso de mim. Então, a priori, o meu mandato foi iniciado com eu entregar uma Constituição e o menos entregar isso à sociedade. É bom porque como deputado, eu tenho mais acesso e mais recursos para fazer isso com gente qualificada.
eu fazendo isso, entregando meu dever de casa, aí vamos definir se ainda há uma missão aqui a ser feita ou se a sociedade já me vê ainda fazendo alguma outra coisa. E vamos ver. Por enquanto, eu não tenho nenhuma ambição, nenhum desses cargos aí. Claro que eu estou vendo problemas aí, né? Acho que temos maus candidatos em todos esses frontes, com bilhões de orçamento ao seu comando. E é isso que a gente tem que mudar também. Então, já estou me abrindo aqui a algumas possibilidades, mas a verdade é essa. Na base, a ambição é zero. Talvez seja até um problema. Bom, a gente vai acompanhar. E também tem gente pedindo que o senhor escreva um outro livro. Eu, de novo, recomendo aqui, olha, super bom mesmo. Eu que estou na área, tô bem impressionada. Obrigada por tudo. A gente tem Obrigado, 30 segundos aqui. E mais tarde a gente coloca lá no YouTube para todo mundo ver. Tá ótimo. Um abraço. Obrigada a todo Obrigado, mundo, até já. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.